deve anunciar nessa sexta-feira, sabiam disso? A retomada de obras da refinaria Abreu Lima, no Recife, que estavam paralisadas desde 2015, quando... O que aconteceu em 2015? Por que elas foram paralisadas em 2015 mesmo? Não, lembrei. Não, lembrei. Foram alvo de denúncia no âmbito da Operação Lava Jato. O local ficou marcado por ser um símbolo da corrupção da Petrobras. Nas obras previstas, que fazem parte do novo PAC, deve receber 6 bilhões. Ô, Suano, toda vez que eu falar e você ficar em dúvida, eu tô falando em bilhão. Sim. Não em milhão. Emenda parlamentar, 12 bilhões. O ano que vem, 37 bilhões, tá? Custo excedente dos novos ministérios criados, 2 bilhões, não são 2 milhões. Quanto que você furou o teto na reforma da PEC de transição? 150 bilhões. Então, deve receber 6 bilhões de reais em investimentos. O presidente Lula iria à refinaria para o anúncio do investimento, mas teve que cancelar a viagem por motivos de agenda. Segundo publicações nas redes sociais do senador do PT, Humberto Costa, que acabou informando a impossibilidade de comparecimento. Muito bem. Será que vamos tirar do papel, finalmente, a refinaria, cujas obras foram paralisadas por corrupção? Bom, Marcelo Suano, que hoje... Estou irritado. Não, hoje você está menos irritado. Tô menos irritado. Eu quero te ver mais nervoso. Mais nervoso. O Daniel José, que está meio com sono aqui, eu quero ver se vou dar um choque nele. É só tema jurídico, eu sou economista. Então vamos agora... A gente tem que falar sobre... de economia. Então nós vamos entrar no seu tema. Primeiro o Suano e depois você fala. Advogado tem esse problema, gosta de falar os termos técnicos, gosta de falar só sobre aquele tema. Tudo no mundo... Daniel, só em torno do direito. Só para te encher o saco. O problema com o economista, você coloca um tema, são 3 opiniões distintas e não chega ao caso nenhum. É pior do que não. Economista. O economista é diferente. Você sai na chuva e fala, o que está acontecendo? Está chovendo. Por favor, Marcelo Suano, com a palavra. Bom, vamos começar por Abreu e Lima. Primeiro, só fazer um esclarecimento. Eu não voto, porque ele falou que eu voto de minha preferência. Não, na preferência eu fui irônico ali. Pelo amor de Deus, não me confundam. Mas continuando, não é com você. As pessoas que podem ter ouvido. Mas continuando com relação a Abreu e Lima. Vamos lá. O que é Abreu e Lima? É uma refinaria que supostamente nos daria uma certa, eu diria, uma certa alavancagem na questão de trabalhar com os hidrocarbonetos, com a previsão de ter 200 mil barris de petróleo por dia que seriam processados ali, seriam refinados. Qual é o grande problema? Uma refinaria que custaria 4 bilhões de dólares, 4,5, passou a custar 18 bilhões de dólares. Quase 60 bilhões de reais. Não, agora eu vou fazer, você está na Jovem Pan, então repita. Quase 60 bilhões de reais. Toda a tua frase, de novo, porque o pessoal tem que ouvir 10 vezes isso. Custaria 4,5 bilhões de dólares, passou a custar quase 18 bilhões de dólares, ou seja, partir de algo em torno de 16 bilhões de reais para quase 60 bilhões de reais. Você está dizendo que a usina deveria custar 16 bi? Aproximadamente, A gente só fala em bi. Passou a valer tá custando 4 vezes. 4 vezes. Quase 4 vezes, ou seja, aí vem o grande problema. Aí faz-se um acordo com a PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. O que a PDVSA faria? Era para facilitar o transporte do petróleo processado, o petróleo retirado da Venezuela para ir na Abreu e Lima. E olha que coisa curiosa. Tudo carregado de um marketing. Quem não sabe quem foi o Abreu e Lima foi um oficial do Exército Brasileiro, final do século XVIII, início do século XIX, que participou da independência, não do Brasil, porque ele foi perseguido. Olha que coisa curiosa. Parece que certos militares... linha de frente também é cultura. Quando se apresentam, eles são perseguidos. Aí ele saiu do Brasil e se tornou um combatente pela libertação dos povos do norte da América do Sul. Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia. Só que naquela época, Simão Bolívar, segundo aquele amigo do Marx, era o que havia de pior para os marxistas, porque o Simão Bolívar não era socialista, ele era altamente conservador. Sim. Mas aí o que foi que ele fez? O Abreu e Lima participou da independência da América Espanhola do Norte. Por isso que ele foi homenageado e se tornou um general na Venezuela. E se tornou um general na Colômbia. No Brasil, ele voltou para participar, acabou virando apenas um escritor. Mas por quê? Porque foi perseguido quando ele voltou no Brasil. A homenagem ao Abreu e Lima é porque ele participou da libertação
proclamação da Venezuela, e a proclamação da independência venezuelana e a luta pela independência da América Espanhola aqui da América do Sul. É por isso, é uma homenagem. Coloca-se num efeito de marketing uma personalidade brasileira para construir uma refinaria que deveria estar processando o nosso petróleo. E deveria estar buscando a exploração dos petróleos no norte do Brasil e no pré-sal. E ali que deveria... Mas não, fez um acordo com a Venezuela. Aquilo que ia custar 4 passou a custar 16 em dólares. Ou 16 bilhões de dólares. E agora, depois de ter sido paralisada, mas quanto que dá isso em real? Nós estamos no Brasil. Quase 60 bilhões de reais. 58, alguma coisa de bilhões de reais é quanto ela passou a custar. Não, 16 bilhões dá 80 bilhões de reais. Não, multiplicando por 5, você vê 5... mas eu acho que 80. Estava pegando no valor do dólar da época. Então dava mais ou menos hoje que 56 bilhões, 58 bilhões de reais. Só que agora querem aportar mais 4, 6 bilhões para retomar a construção. Mas vai deixar a obra parada? Não pode deixar a obra parada. Mas o problema não é deixar a obra parada, é saber para que ela vai funcionar e quais são os aspectos dela. Isso tem que ser trazido com transparência para a sociedade brasileira. Não é só uma questão de retomar uma obra, porque tem que esclarecer quem roubou, por que roubou, se houve ou não roubo, por qual razão está sendo reativada, por qual razão vai ser processado o petróleo venezuelano. Quer trazer a Venezuela de novo para o jogo e trazer com que o nosso dinheiro vá para a Venezuela? Não, porque a Venezuela tem uma ditadura. Então a gente não pode estar financiando ditadura. Mas certos presidentes receberam presentes só para quem está nos acompanhando entender. O funcionamento da usina Abreu e Lima, da refinaria Abreu e Lima, o funcionamento... O que tem a ver com Venezuela? Não estamos aqui no Brasil? Não estou te entendendo. Porque quando foi construída, pensou-se em construir a refinaria, pensou-se em construí-la em associação com a empresa de petróleo venezuelana, que é a PDVSA. Por qual razão? Porque dali eles... Naquela época, né? Processaria, tudo bem, mas processaria... Novamente, ela processaria o petróleo venezuelano. Eu vou perguntar para o Daniel José, que é economista. O problema é que está trazendo para cá de novo o mesmo esquema e o mesmo esquema de financiamento, que é o que vai aportar. Daniel José, você acha que você concorda com o Marcelo Suano que pode haver um esquema de funcionamento Venezuela-Brasil? Você acha que um contrato de parceria estaria maduro? Seria maduro? Tem a piada nos detalhes. Não, assim, para mim é menos relevante isso do que o fato da gente não ter clareza sobre quais são os retornos esperados, que projeto é esse, quais são os resultados financeiros esperados na perspectiva da Petrobras que justifica tamanho investimento. E como a gente está falando de PAC, né, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que é mais uma das milhares de iniciativas que o PT fez lá atrás, há 20 anos atrás, e que não deram certo, e que a gente continua insistindo, eu queria entender qual que é o retorno esperado sobre esse nosso dinheiro que está sendo investido nesses projetos. É impressionante, no meu ponto de vista, como que o PT e Lula não aprenderam nesses últimos 20 anos. Poxa, são os mesmos programas, os mesmos nomes dos programas, com os mesmos desenhos, são as mesmas, mesmo modus operandi de indicação de parceiro do PT, que não tem nenhuma formação técnica e que chega em posição de responsabilidade. É a mesma visão de mundo que fez com que o Lula chegasse na cadeia. E ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. E quem ainda acha que isso aconteceu, eu, por favor, peço que nos convençam. Isso não aconteceu. Então, a gente tem hoje... Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque o que o PT... Elaine Keller, pode entrar. Você discordou, para que é democracia? Pode falar. Elaine Keller, pode ter até bate-boca. Elaine, você divide a tela aqui, que a Elaine já não está concordando, ela está... O que tem a ver? Você já ouviu falar do PAC? Ou é um programa novo? Não, claro que eu já ouvi falar. Pronto, você já ouviu falar sobre essas políticas? Você está discutindo a refinaria e não a corrupção do Lula, Exato. É isso? Daniel José, mas você não concorda? No passado, na Petrobras a gente teve quase 50 bilhões de reais de desvios. A Petrobras viu 160 bilhões de reais de prejuízos por conta de ações como esse investimento que está sendo realizado na refinaria. Eu entendi. Então, eu não sei, assim, eu gostaria de entender por que vocês acham... Não, é o seguinte, a Elaine Keller faz um ar de
contempt of court, ou seja, certo desprezo porque ele está falando, mas não entrou no debate. O Renato Ribeiro disse que tem argumento. Não, só um minuto que ele acabou de dizer que eu não tenho argumento. Eu também não. Posso falar? Talvez porque você não tem argumento. Não, eu tenho pra eu acho que está parecendo que você não tem argumento, então eu quero te ouvir. Eu sempre me preparo para as pautas, inclusive para ler o PAC e ler exatamente por que vai ser investido esse dinheiro. Vamos lá. É claro que, como qualquer gasto governamental, qualquer projeto governamental, você precisa de fundamentação, você precisa de reserva de orçamento, você precisa de fundamentação. Isso, inclusive, está na lei. Então, existe uma argumentação, isso já foi aprovado, passou no Conselho da Petrobras, é bom para a Petrobras. O Brasil hoje vive só de óleo cru e aí isso a gente joga para o mercado no exterior e o combustível volta muito mais caro para nós. Então, ter refinarias aqui internas vai fortalecer a Petrobras, vai valorizar a Petrobras. Isso já passou pelo Conselho, esse projeto já foi aprovado e ele tem toda uma fundamentação. Mas tem que custar, mas tem que custar o que custa, né? Pode custar 5 vezes mais. Mas quem está dizendo que está custando? Não, eu estou perguntando. Estou perguntando. Eu não disse que está. Estou perguntando. O que eu vi lá está bem fundamentado. O que é que está bem fundamentado? Qual é o valor que está envolvido? Qual é a tira esperada do projeto? Ponto. Se você está bem fundamentada, qual é o valor que está envolvido? Porque você deve saber coisas que a gente não sabe. Mas não, é público. Se o senhor pesquisar... Não, então pesquise para mim. Eu sou um idiota e quero que você diga qual é o valor. Fala lá. A questão aí é o Tá vendo? Então faz um argumento, joga no ar e vem eu fui ler. anular o argumento. Eu li o projeto, Suano. Eu também. Eu fundamentei o meu. O teu é o ar. Não, todo mundo sabe que para se fazer... Todo mundo sabe... Descondenado. Não, ele todo mundo falou justamente por casos que surgiram pela Lava Jato, que começou na Petrobras. O que a gente está fazendo é repetir a mesma história. Quando você fala que é suficiente previsão orçamentária para justificar um projeto, você só está olhando Não. Eu falei para você que... Qual que é a taxa interna de retorno? Olha, Elaine, o Daniel já é economista. Quero ver. Eu também sou. Formada pela UFMG, inclusive. Opa, eu não sabia. Então vamos esquentar esse debate. Qual que é a taxa interna de retorno esperada? Eu li o público, eu li o que é o projeto. Qual a taxa interna de retorno esperada? Eu li o que é o projeto e vi que passou no Conselho. Agora, eu não faço parte do Conselho da Petrobras. Agora, você pode, é público, você pode entrar lá e fazer essa pergunta para o Petrobras, antes de entrar aqui no programa, aí você vai saber. Tem uma questão objetiva que eu falo que tem que ser colocada aqui, que eu fui pesquisar. É o seguinte, é bom para a Petrobras? Não, não sei se é. O mercado diz que sim. Sabe por que o mercado está dizendo que sim? Porque as ações da Petrobras... Quem é esse cara? O mercado em bolsa... O mercado diz que sim, cadê? As ações da Petrobras, nesse momento, estão se valorizando nesse dia 2,42%. Desvalorizando. Valorizando, tá bom? Então o mercado que compra ação, que vende ação, inclusive com dinheiro de brasileiro, dinheiro da Previ, dinheiro de fundos... Mas o mercado sabe que a Venezuela está na parada? É refinaria, o dinheiro não tem cheiro. Sim, não tem... O dinheiro desde os romanos... Em 2015 estava com cheiro ruim. Desde os romanos, o dinheiro não tem cheiro, cabeça. E daí é o seguinte, o mercado está dizendo... desde os romanos, isso daí basta pesquisar. O mercado está dizendo, quem acordou hoje com tanto na conta, hoje tem 2,43 a mais só de ação da Petrobras. Sabe por quê? Porque o mercado está dizendo que essa iniciativa é boa. Sabe por quê? Porque não é ruim você deixar um esqueleto lá parado. Tem que resolver a obra, já começou. Teve corrupção? Tem que responsabilizar. Se o juiz que estava realizando a fiscalização e a responsabilização subverteu, passou que era o Batman, então não dá. Agora, de toda forma... Agora eu não entendi. O que tem o Batman a ver com isso? Não, o Batman é o seguinte... Vocês estão querendo... Agora é Batman também. Não, o argumento do Renato está certo. O problema é que... Daqui a pouco vão começar os inimigos do Homem-Aranha. Aquilo que o Daniel estava falando. Porque você está dizendo o seguinte, o mercado está avaliando positivamente porque é um esqueleto que está sendo retomado e, além disso, vai resolver um problema da Petrobras, que é o do refino, porque a gente tem que importar petróleo refinado, porque a gente não tinha refinarias, que foi uma decisão estratégica jogada no lixo há 20, 30 anos atrás. Aí, quando começou, teve um roubo, supostamente, teve uma acusação de roubo e paralisaram. Qual é o argumento que o Daniel trouxe? O argumento dele foi muito simples. Não adianta você retomar algo fazendo os mesmos instrumentos que foram feitos antes. Mas eu vou pedir licença ao Suano, vou pedir licença ao Renato Ribeiro.